Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal ele tem o propósito de auxiliar novos pregadores que estão iniciando no ministério. E esse vídeo ele vai ser exclusivamente para a preparação de um sermão. Eu tenho visto em alguns canais as pessoas explicando como preparar o sermão, só que ninguém, ou poucos, ensinam na prática, explicando do início ao fim como preparam o sermão, com caneta, com papel, com explicações. Então, quero aqui de forma bem rápida e simples estar te auxiliando na preparação de um sermão. Primeira coisa que nós precisamos entender: existe pelo menos 3 tipos de sermões: sermão textual, expositivo e o temático. Sermão textual: você vai escolher um texto, como por exemplo, Mateus capítulo 4. Você vai desenvolver o seu sermão dentro do texto, podendo pegar outras passagens, outros versículos da Bíblia para compor o seu sermão. Esse é o primeiro sermão. Segundo sermão, expositivo. Você vai pegar um texto e você vai desenvolver o seu sermão apenas no texto, expondo o texto, trazendo curiosidades da época, como cultura, geografia bíblica e etc. Esse é o segundo sermão, sermão expositivo. E o sermão temático. O que é o sermão temático? Você tem um tema, como por exemplo, um tema que nós vamos desenvolver aqui. Vencendo as tentações. Vamos trabalhar com esse tema, vencendo as tentações. Digamos que esse sermão seria um sermão temático. Nós iríamos trabalhar dentro desse tema, usando vários versículos de toda a palavra, de toda a Bíblia, para compor o nosso sermão, que seria o terceiro sermão, sermão temático. Douglas, qual sermão você vai fazer? Nós vamos fazer hoje o sermão textual, que eu considero o seu sermão mais simples. Nós vamos pegar um texto e vamos trabalhar dentro do texto. Então, eu julgo ser um sermão bem mais fácil da gente estar desenvolvendo, principalmente para novos pregadores. Então, vamos lá. Vamos usar como base Mateus capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Primeira coisa que nós precisamos entender na hora de preparar um sermão. É claro que nós estamos tratando aqui de assuntos técnicos. Vamos deixar de lado a parte espiritual, que nós sabemos que precisamos estar orando, jejuando, em consagração, tendo uma vida fiel com Deus. Mas tratando apenas aqui de
do lado teórico, assim dizendo. Primeiro passo, leia o texto, releia o texto, leia, releia, até chegar ao ponto de você decorar todo o texto em mente. Porque no momento que você estiver pregando a palavra, não tem problema nenhum você parar, olhar, você ler o versículo, você falar, ler o versículo, falar. Mas para que a sua pregação seja uma pregação, para que você saia bem na pregação, você precisar ler o texto. Ler o texto. Quando eu vou preparar uma mensagem, eu leio o texto pelo menos umas 20 vezes. Quando eu sinto que eu estou começando a decorar o texto, aí eu vou começar a desenvolver o meu sermão. Então vamos lá. Vamos partir do princípio. Eu vou tentar mostrar para vocês exatamente da forma que eu preparo os meus sermões. Então eu já tenho o tema. Qual o tema? Vencendo as tentações. O texto que nós escolhemos é um texto fácil de compreensão e a primeira leitura que nós fazemos, nós já entendemos que Jesus ele está enfrentando uma tentação. Jesus está sendo tentado pelo diabo. Eu quero falar aqui de 3 aspectos de tentações. O primeiro aspecto de tentação. Jesus enfrentou uma tentação física, versículo 3. Segundo aspecto, emocional. Segundo aspecto, emocional. Terceiro aspecto, espiritual. Como é que eu vou desenvolver isso aqui? Eu já tenho o texto. Li e reli. Após a leitura, eu já tenho uma ideia de como eu vou desenvolver o meu texto, o meu sermão. 3 partes. Todo sermão, além do tema, precisa ter uma introdução. Nessa introdução, você vai dar uma breve explicação de como vai ser o desfecho da sua pregação. A introdução ela é um ponto muito importante, porque é na introdução que você vai transmitir para os seus ouvintes qual é a tua ideia da pregação. Se você não for feliz na introdução, possivelmente você não vai ser feliz no restante da sua pregação. Então, o que eu posso colocar nessa introdução? Eu posso colocar que Jesus, ele, no capítulo de número 3, Jesus teve um encontro com João Batista. Jesus ele vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus, quando é batizado no Rio Jordão por João Batista, o que acontece com ele? Jesus vai ser cheio do Espírito Santo. Após Jesus ser cheio do Espírito Santo, Jesus, pelo Espírito, ele vai ser conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então perceba que no capítulo 3, Jesus está passando um período de regozijo. O capítulo 4, Jesus vai passar um momento de angústia, de luta, de tentação. Então o que eu posso colocar na minha introdução para ser bem simples? Eu vou escrever de forma resumida para ficar fácil. Porque se eu for escrever tudo aqui vai ficar um pouco extenso. Então vamos lá. Geralmente quando eu vou ministrar um sermão textual, a minha introdução eu sempre leio um capítulo antes, entro explicando o que o personagem ele vem, qual foi o trajeto dele até o capítulo que eu vou pregar. Então eu posso dizer que Jesus iniciar minha pregação da seguinte forma. O capítulo número 4, a qual nós lemos,
vai dizer que Jesus agora, pelo Espírito, ele vai ser guiado, direcionado, conduzido ao deserto. Mas o capítulo número 3 vai dizer que Jesus vai descer as águas do batismo, vai ser batizado por João Batista. O Espírito Santo vai descer em forma corpórea sobre ele. Ele vai ouvir a voz do Pai dizendo: Eis o meu Filho amado, a qual eu tenho contentamento dele. O capítulo 3 é um capítulo de alegria. O capítulo 4 é um capítulo de deserto, dificuldade, tentação. Eu posso colocar na introdução. Geralmente, após os momentos de felicidade, enfrentaremos ou enfrentarei as tentações. Esse é o início da tua mensagem. Então, com essa breve introdução bem simples, você vai deixar claro para os seus ouvintes que você vai falar sobre tentação. Você vai deixar claro para os seus ouvintes que a tentação é inevitável na vida do crente. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se alegrar, capítulo 3, e tempo de chorar, capítulo 4. Então você vai falar sobre a tentação. Vencendo as tentações, a introdução você vai explicar que após os momentos de felicidade, após o capítulo 3 da nossa vida, sempre haverá um capítulo 4. Após minha introdução, eu vou começar a desenvolver o meu texto. Então eu já sei que eu vou falar, meu esboço vai ter 3 tópicos. Tópico 1, tentação física. Tópico 2, tentação emocional. Tópico 3, tentação espiritual. Como é que eu vou montar isso aqui? Vamos lá, 3 tópicos. Tópico 1 vai ser física. Pula um espacinho aqui. Tópico 2 vai ser emocional. E o tópico 3 vai ser espiritual. Por que física? Por que emocional? Por que espiritual? Vamos lá. Versículo de número 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Lendo e relendo o texto, nós vamos perceber que o inimigo só inicia a tentação quando Jesus sente fome. Fome vai falar da área física de Jesus. Física. Quando Jesus sente uma necessidade física, a área física ela vai abranger nossas necessidades. Quando o inimigo ele percebe que há uma necessidade na minha vida, ele inicia a tentação. Então a tentação ela é física, ou seja, Satanás vai nos tentar mediante nossas faltas. Os irmãos vão ver aí que a mão um pouco suja. Eu trabalho com pintura e tem algumas tintas que a gente usa lá no trabalho que às vezes depois de lavar a mão e tal ainda fica assim, mas irmãos não me tenha por não me leve a mal. Então vamos lá. Primeiro ponto da tentação de Cristo é física. Por que física? Porque o inimigo vai iniciar a tentação, percebendo que Jesus sente fome. O inimigo vai iniciar a tentação mediante as nossas necessidades. Satanás vai nos tentar
mediante nossas faltas. Nós vamos desenvolver. Depois eu vou pregar bem rapidinho para vocês entenderem como funciona. Vamos lá. Segundo ponto, emocional. Então, o primeiro ponto que nós somos tentados, que nós aprendemos com Cristo as áreas que nós somos tentados. Primeiro, física, necessidades. Segundo, emocional. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, se tu és, se verdadeiramente você é mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Se tu és. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus: olha, se realmente você é mesmo, será que você realmente é filho de Deus? Será que verdadeiramente você é filho de Deus? Emocional. O inimigo quer colocar dúvida em Jesus. A dúvida fala de emoção. Perceba que Jesus está 40 dias no deserto. Jesus está debilitado fisicamente. Jesus está debilitado emocionalmente. O inimigo tenta colocar dúvida em Jesus. Segundo ponto, emocional. O inimigo nos coloca dúvidas. Como é que Jesus sabe que ele verdadeiramente é o Filho de Deus? Humanamente falando aqui. Humanamente falando. No capítulo 3, quando Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer que ele ouve a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado. No capítulo 3. Este é o meu Filho amado. Capítulo 3 de João, irmãos. Mas tudo bem. Sei que você conhece a história. Este é o meu Filho amado. Então como é que ele tem certeza que ele é o Filho de Deus? Pois ele ouviu a voz. O inimigo vai tentar colocar dúvida em Jesus. Como se estivesse dizendo assim: olha, será que realmente você ouviu a voz de Deus? Será que foi realmente você que... Será que realmente você recebeu mesmo de Deus essa direção? Isso que você está fazendo, será que verdadeiramente é Deus que mandou você fazer? Então, terceiro ponto, emocional. O inimigo nos coloca dúvidas. Aí você pode colocar aqui a aplicação. Então, isso aqui ela é uma aplicação. Essa vai ser uma aplicação. O que é a aplicação? Você vai explicar o texto, explicar o versículo. Depois de explicar o versículo, conforme a Bíblia ela está querendo dizer, querendo transmitir, você vai aplicar essa verdade para quem está te ouvindo. Então você vai explicar e você vai aplicar. Você vai explicar e você vai aplicar. Então o inimigo coloca dúvidas. Qual pode ser essa aplicação? Muitas vezes o inimigo planta a dúvida para tentar nos parar dentro dos nossos propósitos. Muitas vezes o inimigo vai plantar dúvida para tentar nos parar dentro dos nossos propósitos. Terceiro ponto, espiritual. Então o inimigo ele nos tenta
fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por que espiritualmente? Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Adoração fala de culto. O que o inimigo está tentando fazer com Jesus aqui? Fazer com que Jesus não adore ao Pai. O inimigo quer barrar a adoração de Cristo ao Pai, a Deus, e adore a Ele. E disse-lhe: tudo isso te darei. Darei o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. O inimigo está prometendo todos os reinos e a glória de todo o mundo. Dá para Jesus adorar a Ele. Se Jesus cultuar a Ele. Então o inimigo nos tenta na área espiritual. Culto. Adoração. Louvor, ou seja, o inimigo nos promete aquilo que ele não pode fazer, aquilo que ele não pode dar, ou até dá, ou até faz, mas com o propósito de impedir que nós adoramos ao Pai e lhe prestemos culto a Ele. Culto. Adoração. Louvor. E qual pode ser uma aplicação para essa verdade? Muitas vezes, o inimigo muitas vezes o inimigo nos promete os prazeres do mundo para que deixemos de adorar a Deus. Então o inimigo nos tenta na área espiritual. A área espiritual fala de culto, adoração, louvor. Então muitas vezes o inimigo nos promete os prazeres do mundo para que deixemos de adorar a Deus. O inimigo vai ser tentado fisicamente, ou melhor, Jesus vai ser tentado pelo inimigo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas o texto bíblico vai dizer que Jesus ele vence, ele suporta a tentação. E após suportar a tentação, o versículo 11 vai dizer: então o diabo o deixou, e eis que os anjos o serviram. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós podemos usar o último versículo para a conclusão. Nunca se esqueça, toda mensagem precisa ter uma conclusão. Douglas, qual o momento que eu posso aplicar minha conclusão na minha mensagem?
Sabe aquele momento que você acaba de pregar, ou quando você vê um pregador que ele acaba de pregar e pede para que a igreja se coloque de pé? Esse é o momento perfeito para você aplicar a sua conclusão. Por exemplo, eu vou pregar para vocês aqui rapidinho, só para que a gente consiga entender qual que é o desenvolvimento do texto. Então, nós entendemos que o nosso sermão foi um sermão textual, trabalhamos apenas dentro do texto. Nós temos o nosso tema vencendo as tentações. Nós podemos pegar Jesus, o Cristo que vem do capítulo 3, momento de felicidade, de alegria, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, foi cheio de Deus, ouviu a voz do Pai e veio para um capítulo 4, ser tentado, passar dificuldade, passar aflição. Então, após os momentos de felicidade das nossas vidas, geralmente nós enfrentaremos as tentações. Essa é a introdução. Aí você pode falar para a igreja, olha, todos nós enfrentaremos tentações na nossa vida. Talvez hoje eu estou pregando para alguém que está aqui ouvindo esta mensagem. Talvez ontem, talvez semana passada, talvez há um tempo passado na tua vida, você estava vivendo felicidade, você estava bem na tua casa, bem no teu casamento, bem com teus filhos, bem financeiramente falando. E de uma hora para outra você, sem perceber, você começou a enfrentar dificuldades, tentações. Talvez hoje você está ouvindo essa mensagem, talvez nada disso está acontecendo. Talvez a tua vida está bem, você está orando, felicidade, a porta está aberta, bem financeiramente. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia vai dizer, conforme Eclesiastes capítulo número 3, que é um tempo para todas as coisas. Eu não venho nessa noite pregar para você apenas um evangelho de dificuldade, porque o evangelho são dois lados da moeda. O evangelho é felicidade e aprovação. O evangelho é felicidade e tentação. Então eu quero dizer para você que a vida com Deus é você pegar a sua cruz, seguir ao Senhor, enfrentar as tentações. Pronto. Introduzi a minha mensagem. Agora a gente vai caminhar para os tópicos. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, que no versículo número 3, Jesus ele está no deserto. Jesus está jejuando, buscando a presença do Senhor durante 40 dias. Mas o inimigo, por ser astuto, o inimigo por ser traiçoeiro, o inimigo por andar ao nosso derredor, bramando como um leão, nos espionando, nos olhando, o momento certo para que ele invista em nós, para nos paralisar, para nos barrar, para nos destruir. O inimigo ele percebeu o momento exato a qual Jesus estava fragilizado fisicamente, conforme o versículo 3 do capítulo 4, que quando Jesus sente fome, o inimigo vai tentar Jesus fisicamente nas necessidades, porque são justamente nos momentos, nas áreas das necessidades, são nas áreas que falta em nós, que o inimigo ele vai tentar. O inimigo vai tentar alguém no casamento, quando o casamento falta alguma coisa. O inimigo vai tentar na vida financeira, quando falta o recurso. O inimigo vai tentar ir na área da tua vida, quando ele perceber que falta algo na tua vida. Então, Satanás vai nos tentar mediante nossas faltas. Tópico 1. Eu não preciso falar para a igreja, falar assim, olha, irmãos, tópico 1. Agora, tópico 2, não. Você, sem eles perceber, você vai sair você vai explicar o tópico 1, você vai aplicar o tópico 1 e automaticamente você já pula para o tópico 2. São nas nossas faltas. Só que o inimigo ele não tenta apenas fisicamente. Uma segunda área de tentação na nossa vida, o inimigo é a área emocional. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, no versículo número 5, que Jesus, no capítulo 3, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus ele é tentado, Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que Jesus ouve a voz do Pai. O inimigo, Jesus agora estando fragilizado,
com fome, sozinho, no deserto, a Bíblia vai dizer que o inimigo vai agora emocionalmente tentar Jesus. A Bíblia vai dizer que o inimigo vai colocar dúvida no coração de Jesus. Dúvida no coração do Senhor. Dúvida no coração do Mestre. Jesus havia ouvido a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, a qual eu tenho prazer nele. Jesus ouviu a voz do Pai. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era a sua missão. Só que nos momentos que nós estamos fragilizados, nos momentos que nós estamos passando dificuldade, o inimigo sabe como tentar. O inimigo sabe onde tentar, sabe como nos tocar. O inimigo sabe como nos fragilizar. E realmente, no capítulo 3, quando Jesus é batizado, ele ouve a voz. O inimigo agora vai colocar dúvida no coração do Senhor. Assim como o inimigo colocou dúvida em Eva, perguntando para Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim? Aí ela vai dizer: nós podemos comer das árvores, menos da árvore que está no meio. Porque o inimigo nos coloca dúvida para atingir nossa área emocional. Terceiro, você explicou, você aplicou. Muitas vezes o inimigo planta a dúvida para nos tentar dentro para nos tirar dos nossos propósitos. Terceiro, espiritual. E a terceira área que o inimigo luta na vida de um crente, de um servo de Deus, é a área espiritual. Porque o inimigo vai prometer para Jesus o reino do mundo. Se Jesus adorar a Ele, cultuar a Ele. É por isso que aí você pode aplicar. Por isso que nós vemos tantas pessoas saindo da presença do Senhor, deixando de cultuar a Deus, deixando de adorar a Deus, deixando de prestar louvores ao Senhor da nossa alma. Porque o inimigo tem oferecido, o inimigo tem dado, o inimigo tem preparado facilidades na vida dos servos do Senhor. E esses têm virado as costas para Deus e têm adorado a Satanás. Muitas das vezes inconscientemente, mas têm adorado a Satanás. Muitas vezes o inimigo nos promete os prazeres do mundo para que deixemos de adorar a Deus. Pronto. Você pregou o seu sermão. Os ouvintes, na maioria das vezes, não vai perceber que você pregou 1, 2, 3 tópicos, porque você não precisa falar assim, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Você automaticamente, caminhando no texto, você vai pregar os tópicos, vai ficar algo bem organizado. Aqueles que estão te ouvindo vai ter prazer de te ouvir, não vai ficar maçante, não vai ficar cansativo. Você vai pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem abençoada, e quem te ouve vai ser edificado. E a conclusão? Digamos que você pregou o terceiro tópico. Aí você pode falar assim, igreja, se coloca de pé. Quando eles se colocarem de pé, você pode falar assim, a Bíblia diz que Jesus, após enfrentar a tentação, permanecendo firme no teu propósito, os anjos do Senhor vieram e o serviram. O serviram aonde? No deserto. Você pode escrever a conclusão, você pode falar, fique firme na presença do Senhor. Você que me ouve nessa noite, fique firme no teu propósito de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de exercer o seu chamado, de exercer o seu ministério, porque no final dessa provação, você vai contemplar as bênçãos, as misericórdias de Deus vindo ao teu encontro em meio a esse deserto. Pronto. Sermão feito, explicado,
pregado, concluído, e aqueles que te ouviram foram abençoados. Amém? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande, um pouco longo, mas que você seja edificado com esse esboço bem simples que aqui eu te ajudei a criar. Espero que seja de grande ajuda, de grande valia. Se ficar dúvida, volta o vídeo, leia, releia, pega a caneta e o papel comigo, pega o texto, talvez se não for o mesmo, pegue outro, mas vai fazendo junto comigo aqui, eu tenho certeza que se você foi chamado para pregar, você está nervoso, com medo, está preocupado por não conseguir desenvolver o sermão, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver o teu sermão, você vai pregar uma mensagem, a mensagem vai ser abençoada, Deus vai te usar poderosamente e a igreja do Senhor vai ser edificada. Amém? Espero que eu possa ter te ajudado. Fique na paz do Senhor Jesus.